Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas o nosso comprometimento é estar trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle. A gente sabe que existem vários treinamentos, só a DBOCM tem mais de 10 treinamentos relacionados a banco de dados Oracle, e o nosso objetivo aqui é realmente trazer para vocês dicas, trazer para vocês realmente temas de prova de certificação, temas de projetos reais na prática, para que você consiga se desenvolver como profissional, para que você consiga ser um profissional disputado quando o assunto é banco de dados Oracle. Então esse é o nosso comprometimento aqui diário, aqui no nosso canal. Se você está gostando dos nossos conteúdos, das nossas lives, às vezes a gente faz lives um pouco mais conceituais e filosóficas aí sobre carreira, às vezes a gente faz lives um pouco mais técnicas sobre assuntos e dúvidas específicas, mas o nosso objetivo é sempre realmente estar fortalecendo os conhecimentos a nível de banco de dados Oracle. Se você está gostando das nossas lives, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, compartilhe aí no WhatsApp com seus amigos, para que a gente consiga cada vez mais estar trazendo mais conteúdos práticos e conteúdos aplicáveis no dia a dia para que vocês realmente consigam se destacar. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como importar uma tabela de outro esquema, tá? Eu recebi uma dúvida de um aluno, que é uma dúvida bem interessante, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre data pump hoje, cara, para que a gente consiga realmente trazer o contexto dessa dúvida, para que a gente consiga realmente estar ajudando aqui, entendendo temas que esse tema vai cair na prova de certificação, com certeza, algumas perguntas ali, de 3 a 5 perguntas, com certeza vai cair na primeira prova 032, tá? E é um tema muito útil também no dia a dia, né? Pô, tô precisando... Eu tenho um dump full, cara, que foi feito com o usuário system. Como que eu importo só uma tabela específica? Como que eu preciso importar esse cara? Então a gente vai estar aprofundando um pouquinho sobre esses conceitos. Primeira coisa, pessoal, a partir do 10G o Oracle criou o Data Pump, né? Que é o ESP-DP e o IMP-DP, tá? Esses são utilitários que chamam o Data Pump, tá? Não é a única forma de se chamar o Data Pump. Você pode chamar o Data Pump, por exemplo, através de uma package das APIs lá. E outra forma de você utilizar é utilizando os utilitários, né, que é o ESP-DP e o IMP-DP. Tá? É muito comum que numa atividade Data Pump você utilize esses caras. E aí, qual que é a possibilidade que nós temos? Né? De exportar ou um banco de dados full, né, um banco de dados completo, ou um esquema, ou uma tabela. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos básicos aí, são esses 3 cenários que são possíveis da gente fazer. Tá? E aí, na hora da importação, nós podemos também importar full, esquema e tabela, etc. Tá? Então, existem também essas possibilidades. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês? O ESP-DP, ele é um cara que ele precisa estar autenticado com o usuário. Tá? Então, muitas vezes você pode fazer um ESP-DP com o usuário sys, com o usuário system, com um usuário que tenha Grant DBA, com o usuário da aplicação, tá? Então, você pode fazer o export, né, com diversos tipos de usuários, tá? Então, esses são conceitos importantes que você precisa saber antes da gente entrar realmente na dúvida especificamente. E aí, a gente teve uma dúvida aqui do Robledo, que ele colocou: boa tarde, quando faço um ESP-DP de uma tabela com o usuário system, por exemplo, na hora do IMP-DP, se eu colocar tables igual a nome da tabela, ele irá importar a tabela no esquema system ou no nome do esquema que veio do ESP-DP? Essa é uma excelente pergunta, tá? Primeira coisa, Robledo, quando a gente está falando aí da questão de ESP-DP, né? Você pode exportar como system, sem nenhum tipo de problema, tá? O system é um usuário que ele é super privilegiado. Quando você tem algumas políticas um pouco mais a nível de segurança, né? Normalmente você não utiliza muito nem o sys nem o system, né? A não ser que sejam casos mais extremos, mas você utiliza o seu usuário DBA, e às vezes com o seu usuário DBA você pode fazer um export aí de uma tabela específica, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. E aí nós temos algumas possibilidades, e assim como todos os temas que a gente trata aqui no canal da DBOCM, eu sempre gosto de trazer a documentação oficial, né? Por quê? Não é uma opinião do Guilherme, não é o que o Guilherme acha, não. A gente está falando de fato o que a documentação da Oracle suporta, o que é possível, o que a Oracle realmente suporta que você faça. E aí, na hora do export, ó, você pode colocar um esquema.tabela, tá, para poder fazer, caso você não esteja no owner, tá? Você não esteja executando o ESP-DP do dono em si, tá? Então, essas são possibilidades que existem. Mas aí, o que você precisa saber, né? Além da questão do owner, tá? Esses são pontos importantes.
Você precisa saber que existem algumas possibilidades de você estar fazendo essa importação, né? Então, assim, quando a gente está falando especificamente a nível de tabela, tá? É legal que existem diversas possibilidades de você importar essa tabela, ou com o mesmo usuário ou não, tá? Então, esses são pontos que a gente precisa realmente reforçar. Deixa eu só abrir aqui a documentação para a gente poder mostrar. Eu gosto sempre de, muitas vezes, não só falar, né? Mas mostrar realmente o que a documentação diz, né? A respeito do Datapump. Nós temos aqui, ó, a questão do esquema.tabela, tá? Então, a primeira forma que eu queria trazer aqui para vocês é você realmente fazer com o usuário que é dono dos objetos. Então, se você está com o usuário da aplicação, por exemplo, o usuário HR, você vai fazer o export com HR e vai importar ele com HR, tá? Essa é a primeira possibilidade que nós temos. Que aí realmente você vai estar falando dos mesmos usuários. Caso você não tenha a questão de estar utilizando o mesmo usuário, você pode exportar, tá? Um full, por exemplo, tá? Ou exportar o esquema.tabela, tá? Passando o esquema HR.tabela employees, por exemplo. E na hora da importação, você pode também utilizar tables, esquema, informar, mesmo sendo usuário system, por exemplo, eu estou importando com o usuário system, tá? E aí você vai ter que informar qual que é o nome do usuário que ele vai estar realmente sendo dono daquele objeto, tá? Então, o esquema name seria o HR aqui. Então, você poderia fazer um SPDP tables, colocando lá esquema hr.tabela employees, tá? E na hora do import, você pode vir também com o usuário system, tá? Se você não informar nada, realmente ele vai importar no usuário que ele está atualmente. Se você não ignorar essa parte do esquema name, tá? Então, ele vai colocar realmente no usuário local, tá? Esse é o ponto importante. Mas você tem a possibilidade realmente de colocar esquema.tabela. Então, se você está tratando de usuários diferentes, cara, sempre coloca um ponto com esquema na frente, cara. Isso aqui é uma questão muito útil no dia a dia e uma questão que pode cair na prova de certificação. Beleza? E outra possibilidade que nós temos também, quando a gente está nesse contexto, é usar a cláusula include, tá? E o que é essa cláusula include, tá? Você pode, como eu falei, existem alguns tipos de export, né? Você pode exportar o full, o esquema, uma tabela ou table space também, existe essa possibilidade, tá? Mas aí nós temos aqui, ó, a questão do include, ó. Por exemplo, você pode pegar e criar um parfile, que é um arquivo de parâmetros, tá? Então você cria esse arquivo aqui, ó, include.par e coloca esse conteúdo, tá? E aqui, por exemplo, você poderia colocar exatamente o nome da tabela, tá? E aí o que ele está fazendo aqui, ó? Você pode fazer um IPDP, usuário system, só que ele vai formar, ó, você vai escrever, vai importar esses dados dentro do esquema HR, tá? E dentro do esquema HR, você vai incluir, fazer o include de uma table, e aí você pode falar qual que é o nome da tabela, tá? Então, existem algumas possibilidades realmente para você explorar essa questão do include. O include, você pode utilizar, sim, a questão de uma tabela específica aqui, cara. Então, você poderia fazer um IPDP, esquema tal, include tabela e o nome da tabela, tá? Então, existem essas possibilidades para você importar uma tabela de outro esquema, tá? É muito legal que esse tipo de cenário que a gente está falando aqui é algo que a gente pode facilmente testar no laboratório. Então, eu recomendo que você teste, tá? E eu quero revisar aqui as 3 possibilidades que nós temos quando a gente está falando de importação de tabela. Primeira coisa que eu falei, tá? Primeira opção é a questão de SPDP e IMPDP com o usuário owner, com o dono, tá? Então, você poderia fazer o SPDP com o usuário HR e o IPDP com o usuário HR. Segunda opção, tá? Você utilizar a cláusula tables e colocar esquema.tabela, tá? Então, com isso, você, desde a parte do export e do import, você conseguiria realmente estabelecer esses parâmetros. E a terceira opção é utilizar um include, onde você coloca o esquema mais a opção da tabela especificamente. Então, você pode colocar
o IMPDP esquema, onde você vai estar colocando a opção do include e vai estar adicionando realmente a tabela, tá? Então você vai ter que usar esses dois parâmetros, o esquema e o include, informando realmente qual que é a tabela, tá? Então existem essas três possibilidades aqui que eu estou dando para você a respeito desse cenário de como importar uma tabela de outro esquema, cara. Uma pergunta muito boa, que ela envolve vários conceitos, envolve várias questões aí que pode cair na sua prova de certificação e que também no dia a dia, né? No dia a dia realmente é algo importante que você se atente a esses caras. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, na live de hoje, para que vocês entendam realmente algumas possibilidades aí sobre como importar uma tabela de um outro esquema, como que você realmente pode aprofundar nesse assunto. E aqui a gente consegue, nesses podcasts, estar trazendo essa parte um pouco mais conceitual, né? Da gente entender quais são as possibilidades, entender quais são as opções, o que a documentação diz. Então, esse é o nosso objetivo. E se você quiser realmente entrar mais a fundo, cara, de vez em quando a gente faz alguns workshops, tá? Aqui no nosso canal, onde nesses workshops a gente abre vagas para os nossos treinamentos completos, tá? E lá nos treinamentos completos é o melhor local onde a gente consegue realmente aprofundar e mergulhar nesses assuntos, tá? E nós temos um bootcamp introdutório de administração que mostra esses primeiros passos aqui, sobre DataPump, sobre FSDP, sobre IMPDP. Então, se você é um cara que está começando o DBA Júnior, cara, qual que é o primeiro passo? Se inscrever no nosso bootcamp de administração, que ele está com valor promocional, tá? Esse é um workshop de administração que você pode ver aí no mercado, que é um treinamento que custa em média R$3.000, mas a gente está com a condição bem exclusiva, e eu vou deixar o link aqui nos comentários, e vou deixar também o link no chat aqui, para quem está vendo aqui ao vivo, tá? E na descrição desse vídeo, para que você se inscreva no nosso Bootcamp Oracle Database Administrator. E qual que é o grande lance dos nossos bootcamps, né? A gente tenta pegar tópicos da prova de certificação, como esse aqui, e a gente simula projetos reais na prática. O que um DBA Júnior precisa fazer e executar ali na prática? Então a gente monta esse cenário, esses laboratórios, exatamente simulando um projeto real para que você realmente esteja preparado. Legal que DataPump, esse é um ponto, por exemplo, que pode ser muito utilizado até para migração para cloud, cara. Autonomous Database, cara, é uma das principais estratégias de migração quando se fala de Autonomous Database. Quando você usa algum Gate, cara, você vai ter que utilizar um DataPump primeiro para fazer a carga inicial. Então, é uma estratégia que ela é muito utilizada no dia a dia na administração, tanto para ambientes on-premise, tanto para ambientes cloud. Então, fique ligado, realmente que esse é um assunto muito quente e muito importante que a gente está trazendo aqui alguns conceitos para que você consiga fixar, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify. Então assine também a DBOCM nessas plataformas para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente tem colocado por aqui, beleza? Qualquer dúvida, deixe sua dúvida aqui no chat. Quem sabe a sua dúvida pode ser o tema de um próximo podcast. Lembrando que se você é um aluno da DBOCM, coloca sua dúvida lá na comunidade do Facebook, na nossa comunidade fechada de alunos, porque lá é o principal local que eu pego para poder trazer esses temas de podcast. Vamos trazer aqui realmente dúvidas de alunos para que a gente consiga evoluir juntos cada vez mais, para que a gente consiga cada vez mais te ajudar quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Se você está gostando, cara, dá um like nesse vídeo, compartilhe no WhatsApp aí para 3 amigos e fique ligados que toda semana tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.